sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, hoje nós celebramos o dia conhecido como Dia de Finados. Um dia que para muitas pessoas costuma ser de tristeza, dia de choro, dia de lembrar das pessoas que faleceram, que nos deixaram, pessoas que partiram desse mundo, mas que deixaram um grande vazio, deixaram no nosso coração muita saudade. E para muitos esse dia é um dia fúnebre. Talvez você, quando veio para essa missa, pensava ou poderia pensar que aqui nós iríamos seguir do mesmo jeito, que seria uma missa como se fosse uma missa de sétimo dia, uma missa triste. E eu digo a você que não. Quando a igreja estabeleceu esse dia como dia de finados, a igreja não estava querendo convidar você para vir destapar as feridas que você traz no seu coração pelo falecimento de alguém que você amava, que você ama. A finalidade dessa missa não é de levar você a ficar lamentando: ah, por que que meu pai morreu? Por que que minha mãe morreu? Podia estar aqui comigo, por que Deus permitiu isso? Não, a finalidade dessa missa não é essa. Qual é a finalidade dessa missa então, Padre? Celebrar a esperança. Celebrar a esperança que nós temos de que um dia nós veremos essas pessoas novamente, e não as veremos em qualquer lugar, mas na glória do Senhor, o nosso Deus. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, se você veio para essa missa com o seu coração pesado, com o seu coração triste, que no decorrer dessa celebração você vá dando leveza para o seu coração, porque aqui hoje nós não vamos celebrar a morte, nós não vamos celebrar a tristeza, nós vamos celebrar a alegria, vamos celebrar a esperança, vamos celebrar a confiança que nós temos em Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou e que nos prometeu também a ressurreição final. Se você crê nisso, e se você está disposto a celebrar essa missa com o coração cheio de esperança, que você possa manifestar a Deus agora, dando a Ele uma salva de palmas. Hoje nós precisamos de entender o sentido dessa celebração, porque essa é uma celebração que para muita gente
coloca o católico quase que no mesmo barco que os espíritas. Essa é uma celebração onde muitos católicos, se não souberem como viver corretamente esse dia, correm o risco de celebrar essa data de uma forma espírita. E algumas pessoas até questionam isso. Padre, é correto rezar para quem morreu? Isso não é espiritismo, padre? E no dia de finados, ir lá no cemitério, visitar essas pessoas que morreram, e ficar ali diante do túmulo, conversando com aquelas pessoas, isso não é espiritismo, padre? A Bíblia não condena isso, padre? E de fato, meu irmão, minha irmã, hoje tem muito católico que vai para o cemitério fazer oração espírita, sem saber que está praticando o espiritismo. Hoje tem muito católico que vive esse dia de uma maneira errada, de uma maneira contrária ao que a igreja nos pede. A primeira coisa que a igreja nos pede, e nós já falamos sobre isso aqui, não é dia de tristeza, é dia de esperança. Amém? Tem uma frase do padre Marcelo Rossi que ele sempre repete, e eu gosto sempre de lembrar essa frase nessa missa de finados. Padre Marcelo diz assim: saudade sim, tristeza não. Vamos repetir? Nesse dia você tem todo o direito de sentir saudade das pessoas que faleceram, mas você não pode dar lugar à tristeza, porque se você der lugar à tristeza, você estará reconhecendo que você não acredita na ressurreição. E quando você acredita na ressurreição, o sentimento que deve vir não é de tristeza, é de esperança, é de confiança. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o sentido que nós temos da morte. Esse é mais um motivo que nos leva a celebrar essa data incorretamente. Existe no meio do povo a ideia de que a morte encerra a vida. E algumas pessoas até acham natural pensar assim: quando é que a vida acaba? Quando a gente morre. E daí o sentido da palavra finados. Antes, meus irmãos, essa celebração era chamada Dia de Finados. E você sabe o que significa a palavra finado? Aquele cuja vida chegou ao fim. Finado vem de fim. E se você celebra esse dia como dia de finados, você está reconhecendo que na sua cabeça, no seu coração, a vida tem um início, meio e fim. E o fim da vida acontece com a morte. A igreja mudou o sentido dessa celebração. Eu não sei se você sabia. Hoje a gente não fala mais dia de finados. A gente fala dia dos fiéis defuntos. Como é que se fala hoje? Antes se dizia celebração de finados. Hoje não dizemos isso mais. Dizemos celebração de todos os fiéis defuntos. Ô padre, mas qual a diferença de finado e fiel defunto? Finado, como eu disse, é
aquele cuja vida chegou ao fim. Hoje, nós não usamos mais esse termo, porque a igreja entende que a morte não é o fim da vida. A morte, ela não representa o fim da vida. A nossa vida não acaba com a morte, ela se transforma com a morte. Eu quero até que você diga isso, coloca a mão no coração e diga assim: compadre, a vida não termina com a morte, mas ela se transforma. Porque veja, vamos pensar um pouco sobre isso. Quando a pessoa morre, a vida dela não deixou de existir. A pessoa continua viva, só que ela continua viva no mundo espiritual. Mas a vida continua. Então você chamar aquela pessoa de finado é errado, porque aquela pessoa continua viva, só que não mais nesse mundo, só que não mais viva na carne, ela está viva em espírito. Quem está conseguindo compreender isso, diga amém. Amém. Por isso então, não é correto dizer finado. Se você diz finado, você está reconhecendo que a vida acabou, você está reconhecendo que não existe ressurreição. A igreja usa a palavra defunto, que é uma palavra mais adequada, porque a palavra defunto vem do latim defungor, que significa aquele que cumpriu sua missão. E assim nós devemos entender a morte. A morte é um atestado de que aquela pessoa cumpriu a sua missão nesse mundo. Quando é que alguém morre? Quando alguém cumpriu a sua missão nesse mundo. Quando foi que Jesus morreu? Quando Jesus cumpriu a sua missão nesse mundo. Quando é que você vai morrer? Que eu vou morrer? Quando nós cumprirmos a nossa missão. Quando a sua missão for cumprida, aí nós chamamos esse processo de morte, o encerramento de uma missão que Deus nos deu. Percebe que esse sentido defunto tem mais profundidade do que finado? Quando você fala defunto, você está falando de uma missão. Todos nós viemos a esse mundo com uma missão. E a vida se encerra quando a nossa missão se cumpre, quando terminamos a nossa missão. E aí você pensa: ué, padre, então hoje nós estamos celebrando todas as pessoas que morreram? Resposta: não. Não, claro que não. Ué, eu achei que hoje celebrava todo mundo que morreu. De jeito nenhum. Hoje nós celebramos os fiéis defuntos. Como assim, padre? Deixa eu te explicar. Ontem, dia de Todos os Santos, nós estávamos celebrando também os defuntos, as pessoas que morreram e que foram para o céu. Todos os que vão para o céu são chamados de santos. Amém? Ontem nós celebramos todos os que foram para o céu, os que morreram, os que cumpriram sua missão nesse mundo e que se encontram no céu. Hoje nós estamos celebrando outros que morreram e que não foram para o céu. Foram para onde? Para o purgatório. Ué, padre, a gente hoje está celebrando as pessoas que morreram e que foram para o purgatório? Sim.
Ué, mas é correto celebrar quem está no purgatório? É correto, sabe por quê? Todos os que estão no purgatório já receberam a promessa de que vão entrar no céu. Só não estão preparados ainda. Morreram com alguns pecados, morreram sem estar numa condição de santidade, morreram com algumas dívidas espirituais que deixaram nesse mundo, mas são fiéis. São pessoas tementes a Jesus Cristo, acreditam em Jesus Cristo, tinham fé em Jesus Cristo, iam à missa, acreditavam na Bíblia, já receberam a comunhão, só que quando morreram, ainda não estavam preparadas para entrar no céu. Então estão no purgatório, se purificando para entrarem no céu. Hoje nós estamos celebrando essas pessoas. Somente elas. Amém, pessoal? Amém. Aí você diz assim: ô padre, mas e as pessoas que morreram e que não acreditavam em Deus? E as pessoas que morreram e que não tinham fé, a gente não vai celebrar? Não. Sabe por quê? A igreja afirma que a pessoa que morreu e não tem fé, a pessoa que morreu e não morreu em amizade com Jesus, a pessoa que morreu afastada da igreja, da palavra, dos sacramentos, essa pessoa não merece ser celebrada, porque essa pessoa vai para o inferno. E se nós fôssemos celebrar essas pessoas, nós estaríamos celebrando aqueles que estão no inferno. Na sua cabeça, nós devemos celebrar os que estão no inferno, sim ou não? Sim ou não? Pois deixa eu te falar, foi criada uma festa para celebrar os que estão no inferno. Sabe o nome da festa? Halloween. E muitos pais e muitas mães colocam seus filhinhos para celebrar os que estão no inferno. Você não parou para pensar que a festa de Halloween fica bem pertinho da festa de finados, ou dos fiéis defuntos, fica bem pertinho da solenidade de Todos os Santos? Halloween são os pagãos querendo afrontar a igreja, dizendo: a igreja não quis celebrar os que foram para o inferno, a igreja celebra os que foram para o céu, a igreja celebra os que foram para o purgatório, mas não celebra os que foram para o inferno. Pois nós vamos celebrar, e nós vamos colocar essa festa dentro das escolas, e nós vamos colocar as criancinhas pequenas para celebrar os que foram para o inferno. Aí você entende agora por que na festa de Halloween as pessoas utilizam fantasias de terror, de bruxas, de monstros, de bichos, porque essa é a representação de quem está no inferno. E isso foi passado de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão, poderíamos assim dizer, sorrateira, que muitas pessoas celebram Halloween como se fosse apenas uma festa inocente para as crianças. Halloween não tem nada de inocente. Repita isso. Halloween é uma celebração espiritual. Fala. Quem celebra Halloween, diga. Celebra a morte de quem foi para o inferno. E agora bata no peito e diga: eu não vou celebrar isso. Eu não vou deixar meus filhos, minha família, se envolver com esse tipo de coisa. Amém, pessoal? Dá uma salva de palmas para Jesus.
Mas voltando à pergunta, padre, e no dia de finados ou dia dos fiéis defuntos, que a Igreja Católica coloca os seus fiéis para rezarem para os mortos, isso também não é errado, padre? A Igreja pede, a Bíblia pede, para a gente rezar para Deus. Os católicos, eles rezam para os defuntos. Isso não é espiritismo? Isso não está condenado na Bíblia? Deixa eu te falar uma coisa. É diferente você rezar para os mortos de rezar pelos mortos. O que é rezar para os mortos? É você conversar com pessoas que morreram, como se essas pessoas ainda estivessem vivas, estivessem aqui. Eu já falei para Dona Maria, eu já puxei a orelha de Dona Maria, que ela tem essa mania. A mãe de Dona Maria morreu, e aí é só Dona Maria passar por um aperto, ela fala: ô mamãe, onde a senhora estiver, me ajuda. Isso é espiritismo. E essa oração no mundo espiritual, ela é uma oração complicadíssima. Porque imagina a situação, a mãe de Dona Maria morreu, e a mãe de Dona Maria está no purgatório. O purgatório, você sabe, é uma prisão. E a pessoa que está na prisão, ela não consegue fazer nada por você. É como você estar com um parente na cadeia e mandar uma carta para o seu parente que está preso, falando para ele assim: ô meu parente, ô meu primo que está preso, arruma um emprego para mim, responde para o padre, de lá da cadeia, aquela pessoa pode fazer alguma coisa por você, sim ou não? Da mesma maneira, quem está no purgatório, não tem como fazer nada por você. E se você começa a se dirigir a essas pessoas que estão no purgatório pedindo favores, além de você estar fazendo uma coisa que Deus não aprova, você gera no mundo espiritual uma tensão muito grande. Você perturba a alma daquela pessoa. Porque o mundo espiritual, pessoal, ele está em conexão profunda com o mundo terreno. Tudo que você fala aqui, eles ouvem lá. Se você manda um pedido para sua mãe que morreu aqui, ela ouve lá. Só que dependendo da situação, de como ela estiver, ela não pode te ajudar. E aí você começa a incomodar os mortos. Há um tempo atrás eu atendi uma mãe que perdeu um filho. O filho dela era motorista de carreta e sofreu um acidente muito grave, morreu na hora. Um rapaz novo, menos de 30 anos. E essa mulher estava desconsolada. Ela ia no cemitério todos os dias e ela se ajoelhava diante do túmulo do filho, e ela ficava cavacando, arranhando a sepultura, e o coveiro ia lá e falava: levanta, dona, levanta, e ela: não, eu quero ficar aqui, eu quero chorar, eu quero ficar com meu filho, e ficava: ô meu filho, por que você me deixou? Ô meu filho, por que você fez isso comigo? E essa mulher entrou numa depressão violenta de não querer tomar banho, de feder. E me pediram para conversar com essa mulher. Primeira coisa que eu perguntei para ela: dona, que tanto a senhora ama seu filho? Ela disse: mais do que eu amo a minha própria vida.
Eu falei para ela: a senhora tem consciência de que seu filho está vivo? Ela disse: sim, eu sei. Ele só não está aqui, mas ele está vivo. Inclusive, padre, eu converso com ele todo dia. Eu falei: calma, que aí tem problema. Eu falei para ela: a senhora sabia que quando o seu filho, de lá de onde ele está, ele olha para a senhora e vê a senhora triste, ele fica triste também? Quando ele vê a senhora indo no cemitério todos os dias, e fica ali deitada no meio daquela terra, aquela terra contaminada, uma terra que pode até trazer doença para a senhora, o seu filho fica extremamente incomodado, angustiado lá onde ele está? A senhora gostaria de ver seu filho feliz, dona? Ela disse: sim, o que eu mais queria. Falei: então vamos combinar uma coisa. Se a senhora gostaria de ver o seu filho feliz, viva a sua vida procurando dar alegria para o seu filho, como se ele estivesse aqui. E eu quero falar isso para todos vocês que estão numa situação parecida. Você que perdeu alguém, não consegue conformar, não consegue aceitar, e fica conversando com a pessoa, e fica chamando a pessoa. Quem morreu precisa de descanso. Quem morreu precisa de ficar em paz. A pessoa já cumpriu a missão dela nesse mundo. Não fica querendo prolongar um processo que já se encerrou. Isso traz sofrimento para você, isso traz sofrimento para a pessoa na outra vida. Ah, padre, mas então o que eu tenho que fazer? Não se dirigir àquela pessoa mais. Não ficar chamando aquela pessoa, não ficar conversando com aquela pessoa, porque isso é espiritismo. Eu disse que isso é o quê? Todas as vezes que você ficar conversando com pessoas que morreram, isso é espiritismo, condenado pela Bíblia, condenado pela igreja. Ué, mas então o que eu faço? Você não vai rezar para ele, para ela. Dona Maria não vai rezar para a mãe dela, pedindo à mãe dela coisas. Dona Maria vai rezar para Deus, pedindo a Deus pela mãe dela. Quem está conseguindo entender, diga amém. A oração do católico não é assim: ô mamãe, me ajuda. Primeiro, que sua mãe já cumpriu a missão dela. Ela não está mais aqui, deixa a sua mãe descansar em paz. Segundo, quem te ajuda não é mamãe, é Deus. Você não tem que pedir ajuda para a mamãe que morreu, você tem que pedir a Deus que ajude você, porque é Deus quem nos ajuda. Ué, padre, mas o que eu peço pela minha mãe? Você pede a Deus: Senhor, salva minha mãe. Se minha mãe morreu e ela ainda não tiver alcançado o reino dos céus, perdoa os pecados da minha mãe. Hoje, meus irmãos, é dia de você rezar assim. Não é dia de você ir para lá, para a beira do túmulo e ficar conversando com a pessoa. Hoje é dia de você ir lá e falar: Jesus, eu estou aqui diante do túmulo da minha mãe. Eu sei, o espírito da minha mãe não está aqui, mas os restos mortais da minha mãe estão aqui. E eu quero pedir ao Senhor, se a minha mãe ainda não está no céu com o Senhor, perdoa os pecados da minha mãe. Não leva, Senhor, em consideração os erros que ela cometeu em vida. Diminui, Senhor, ou absolve, Senhor, a pena da minha mãe no purgatório. Alivia os sofrimentos da minha mãe. Existe um santo, esqueci o nome dele, que dizia que no dia dos fiéis defuntos, que as almas do purgatório ficavam loucas, esperando orações, esperando que alguém rezasse por elas, porque veja, a oração que você faz aqui ajuda a pessoa que está lá no purgatório a diminuir o seu tempo, a diminuir a sua pena, a diminuir a sua permanência ali naquela prisão.
Por isso a gente pede para você mandar celebrar a missa. E lembra, mandar celebrar a missa não tem nada a ver com citar o nome da pessoa na hora da missa. Porque quando você manda celebrar a missa, você está fazendo uma oração a Deus, não é ao povo. Tem gente que fica num sentimento porque não falou o nome, mas espera aí, você quer que fale o nome para o povo ou para Deus? Porque Deus ouviu. Ah, mas se não falar o nome, as pessoas não vão ficar sabendo, mas as pessoas não têm que ficar sabendo. A intenção da missa não é para o povo saber que você pôs, é para Deus saber que você está rezando por aquela pessoa. Da mesma maneira, você não vai no cemitério para dar satisfação para as pessoas. Você não vai no cemitério para mostrar para a sua família que você está rezando por quem morreu. Você vai no cemitério para mostrar para Deus que o seu amor por aquela pessoa ainda não acabou e que você daqui está tentando ajudar para que aquela pessoa chegue logo ao céu. Celebrar os fiéis defuntos é isso, meu irmão. É orar a Deus, é pedir ao Senhor que faça alguma coisa, que tenha misericórdia dos seus familiares que estão no purgatório. E se você disser assim, padre, mas isso não está nem na Bíblia. Está na Bíblia sim, vou te mostrar a passagem. Segundo livro de Macabeus, é um livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 46. Olha o que está escrito na Bíblia. Repita com o padre. É coisa santa e salutar, lembrar-se de rezar pelos defuntos, para que fiquem livres dos seus pecados. Essa frase que você repetiu está na Bíblia, segundo Macabeus 12, 46. Ou seja, a Bíblia autoriza você rezar pelos defuntos, rezar a Deus para que eles tenham seus pecados perdoados. O que a Bíblia não autoriza é você rezar diretamente, falar diretamente com a pessoa que morreu. Que você, a partir de hoje, e sobretudo nesse dia, quando você for no cemitério, quem aqui vai no cemitério, diga amém. Você que vai no cemitério, não se esqueça, nada de conversar com a pessoa que morreu. Nós conversamos com Deus, nós conversamos com Jesus, nós conversamos com o Espírito Santo, pedindo pela salvação dos nossos entes queridos. Que hoje, através dessa missa e das orações que forem feitas nos cemitérios de Montes Claros, do Brasil e do mundo inteiro, nós possamos interceder por aqueles que se encontram no purgatório, para que alcancem a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.